De volta com o Rede Família Esportes para esse segundo bloco, vamos falar agora do Vasco da Gama. Dorival Júnior escala o ídolo da torcida Juninho Pernambucano para entrar em campo. Veja os 10 jogadores que possivelmente vão jogar ao lado do Juninho nessa escalação do Vasco da Gama nesse compromisso. Dorival Júnior no 4-4-2 com Diogo Silva, Ney, Jomar, Rafael Vaz e Yotun, Felipe Souto, Felipe Bastos, Pedro Quem e Juninho Pernambucano, Éder Luiz e André. O Vasco que começou um pouco desacreditado, Veloso, e é lógico que essa situação de administração do Vasco, problemas salariais que ainda permanecem, não vai pensar vocês de casa não, que o Vasco solucionou tudo isso, pelo contrário, ainda há problemas seríssimos e montou uma equipe de acordo com o seu poder financeiro. Não é a equipe dos sonhos do Vasco da Gama, mas vem em alguns jogos funcionando. É isso que a gente fala às vezes. Você não precisa muitas vezes contratar jogadores de milhões. Às vezes você consegue fazer aí jogadores de médio porte se encaixarem e o time render em campo aquilo que o treinador quer. E tem no banco um bom treinador também. Né? Exatamente, é isso que eu ia comentar. O Dorival vem fazendo mais um grande trabalho, né? Um time que vinha mal, que o Autuori acabou pedindo para sair, né? Para assumir o São Paulo também, mas o Júnior deu uma nova cara para o Vasco. Contratou alguns jogadores, o Cris está chegando, acho que não pode estrear ainda. Não pode estrear ainda. Mas está chegando também. Eu gosto muito desse quarteto da frente aí do Vasco. Um jogador muito, eu gosto muito desse tal de Pedro Quem, jogador interessante. Jogador, o Juninho, né? Dispensa comentários. E o André e o Éder Luiz jogando sempre com velocidade, o grande destaque. Eu gosto também desse jogador. Do Atlético Mineiro, né? Então o Júnior consegue, com um time um pouco modesto até, né? Fazer uma campanha já bem melhor, o Vasco se reencontrando e alguns jogadores ainda chegando para somar com esse grupo. O diferencial também está aqui, né? Juninho Pernambucano. Depois com toda a idade que tem, do Juninho, ele joga muito, né? Joga muita bola. Que isso? Como é que pode? São alguns jogadores que nasceram para jogar em times específicos. Juninho Pernambucano é um desses, né? Sai do Vasco, acaba não reeditando mesmo o futebol. Volta para o Vasco e sempre vai ser o diferencial desse time. E ele é um jogador que realmente tem a cara do Vasco, né? E está jogando com prazer, porque ele voltou até por uma dívida antiga, assim, fez um acerto com o Vasco e fez um contrato até muito pequeno, só para receber o que tinha direito já garantido, né? Que ele tinha uma dívida com o Vasco e está jogando o melhor do seu futebol mais uma vez. É verdade. A Macaca pode ter até 5 mudanças, 4 estão confirmadas. Gustavo substitui o suspenso Ferron, o meia Ramírez e o atacante Rildo voltam nos lugares de Giovani e Everton Santos, respectivamente, por opção técnica. Já o volante Fernando Bob fará sua estreia e ocupará a vaga do Fernando. A dúvida está na lateral esquerda. Para reforçar a marcação, Paulo César Carpegiani estuda sacar o Wendel e colocar um zagueiro na posição. Diogo Sacomã pode ser aí o escolhido. Vamos ver os possíveis 11 da Ponte Preta. A Ponte Preta do técnico Paulo César Carpegiani no 4-3-3 com Roberto, Regis Souza, César, Gustavo e o Wendel, Baraca, Fernando Bob e Ramírez, Rildo, Chiquinho e o William. A Ponte também, né? A Ponte vem sempre questionada, a Ponte Preta, será que chega, será que não chega? E vem também fazendo boas partidas, né? É lógico que algumas delas acabam não dando muito certo, tendo algumas dificuldades. O próprio jogo contra o Coritiba, em Coritiba, chegou a estar vencendo por 3-2, e aí num vacilo, eu falo, às vezes é muito mais fácil você estar vencendo o jogo, dá aquela trancada lá atrás e bola pro mato pro jogo de campeonato. Às vezes você quer sair para tentar golear, para tentar fazer uma coisa, você acaba tomando lá atrás, é muito complicado. E às vezes falta um pouquinho dessa maturidade ao time da Ponte Preta, mas o Paulo César Carpegiani já deu uma nova cara a esse time da Ponte. Sem dúvida também, com um elenco modesto, a gente vê muita disparidade no Campeonato Brasileiro, por conta dessa disparidade financeira também, né, Guina? Então você vê, um time mais modesto como a Ponte, Carpegiani chegou tentando arrumar a casa também e consegue, né, fazer um bom trabalho já nesse início de trabalho na Ponte. Isso é verdade. Renato ousou no Grenal e optou pelo 3-5-2. Gostou do que viu e treinou assim durante a semana, mas não confirmou o time. Sem o Erley suspenso e Zé Roberto e Vargas lesionados, ele mantém o esquema
com a entrada de Gabriel na zaga. Vamos ver o possível 11 do técnico Renato Gaúcho no 3-5-2, com Dida, Bressan, Gabriel e Rodolfo, aí a linha dos 3 zagueiros. Adriano, né, o Pará na direita e o Alex Telles na esquerda, Adriano e Riveiros os 2 volantes, o Elano na marcação, no meio-campo na armação, Kleber e Barcos. O time do Grêmio é o que a gente sempre fala, né? É um time que contrata muito, só que não dá tempo para que os jogadores se encaixem dentro de campo. O Grêmio vive contratando. Contrata, dispensa. Contrata, dispensa. Contrata. E o time não consegue ter esse encaixe necessário que o tempo só proporciona a um time das condições e das características do Grêmio. E eu também não gosto desses dois de frente juntos, né? Kleber e Barcos. São bons jogadores, mas eu acho que juntos acabam um ocupando o espaço do outro, não se entendem. E acho que esse é um dos problemas que o Renato vai ter que resolver nessa equipe também. 2 jogadores com as mesmas características e com personalidades muito difíceis também. Então, eu acho que tem muita vaidade nesse time do Grêmio. E esse é o grande problema do Renato, que ele tem que administrar. Eu acho que essa frente aí ele vai ter problema escalando junto e também quando tirar um do time. Então, o Renato vai ter que ter jogo de cintura aí para acertar essa frente do Grêmio. É verdade. Se seguir o tradicional, o técnico Marquinhos Santos deve utilizar o volante Gil e o atacante Geraldo nas vagas de Botinelli e Alex. Contundido, o camisa 10 desfalca o Coxa pelo 2º jogo seguido. Vamos à escalação do Coritiba. O Coritiba do técnico Marquinhos Santos no 4-4-2 com Vanderlei, Vitor Ferraz, Leandro Almeida, Chico e Diogo Goiano, Williams, Farias e Gil, Lincoln e Robinho, Geraldo e David. O que vai fazer falta o camisa 10, né, o Alex nesse time do Coritiba, não vai ser fácil não. Faz muita falta, né? Vive um grande momento o Alex, né? É aquilo que nós falamos do Juninho. O Alex nasceu para jogar nesse time do Coritiba. Tem a cara do Coritiba, né? E também é uma grande surpresa a campanha do Coritiba, né? Apesar do Alex estar jogando muita bola, carregando o Curitiba, mas a campanha do Curitiba até o momento surpreende e está disputando. Será que não é só começo de campeonato? Quando o time virar lá para o meio, para frente, a tendência não é dar aquela caída normal? E aí precisa ter elenco para suportar essa queda, né? Exatamente. O Campeonato Brasileiro, por ser longo e muito difícil, o elenco é que acaba sendo determinante, né? E eu não sei se o Curitiba vai ter peças de reposições, nós vamos ter a oportunidade de ver isso hoje, né? Verdade. Já com a ausência do Alex, se vai ter esse fôlego para aguentar todo o segundo turno também. É verdade. Na volta do São Paulo, né, do Japão, em entrevista a jornalistas lá mesmo, quando o São Paulo disputou no início da semana a Copa Suruga, Rogério Ceni deu uma das respostas mais polêmicas de toda a sua carreira. Inclusive respostas essa que acabou intrigando a maioria dos comentaristas que vivem o dia a dia do jogador São Paulino. Acompanhe. Só quer dizer que se eu tivesse toda a influência dentro do São Paulo, que ele acha que eu tenho, ele estava no olho da rua há muito tempo. Eu não esperaria se eu tivesse o poder de decisão. Então eu sou apenas um funcionário do clube. Eu não decido, eu não mando. Mas se eu tivesse condições de ter a influência que ele acha que eu tenho, ele já... Você chegou a pedir essa demissão dele? Não tenho essa influência, infelizmente. Rogério, ele disse que você minou o Ganso e o Lúcio. O que eu tenho para falar do Ney? Não tenho mais nada para falar do Ney, faz parte do passado. Posso dizer uma coisa para vocês, todo o Brasil? Ele tem sim essa influência. Tem sim. E a verdadeira demissão do Ney passou pela influência que tem o Rogério Ceni. Lógico que não vai falar isso para não inflamar em uma situação complicada. Ele é experiente, ele sabe que qualquer coisa que ele falasse além disso daí iria complicar não só a direção do São Paulo, mas também um futuro do Rogério Ceni ao comando do São Paulo, que está muito próximo disso acontecer. Tá? Então, por isso que ele não disse isso, mas que ele tem uma influência, ele tem influência até sobre os carros de estacionamento lá dentro. Teve uma passagem um dia aí que o Gil Latoreiro contando pra gente ontem, dele chegar no CT, de quem que é esse carro estacionado aqui? Não conhece carro. Ele brigou com as pessoas da diretoria por causa de um carro de uma pessoa desconhecida que estava lá, chegou atrasado no treino, porque ficou brigando queria saber quem era aquele carro que estava estacionado. Quer dizer, ele tem muita influência dentro do São Paulo. Não adianta ele falar que não, que todo mundo sabe disso. E essa declaração dessa semana
acabou até inflamando alguns comentaristas do Brasil que vivenciam muito mais o dia a dia do que eu, que estou muito distante, que muitas vezes fico sabendo, até por boca de outros comentaristas também, por vivenciar muito menos isso, de que foi uma das entrevistas mais polêmicas que o Rogério acabou fazendo com a camisa do São Paulo, Veloso. Não, sem dúvida, um assunto que é muito sério, né? Que envolve também a diretoria do São Paulo, e a gente tem que estar atento a tudo que se fala sobre isso, mas até o próprio Muricy já veio a público também dizendo que não é bem assim, que ele passou por lá, que o Rogério não tem, né, esse poder todo. Então, o que faz a vontade de voltar, né, num cargo como esse? O Muricy acabou defendendo o Rogério. Eu só acho que o Ney... ele é muito íntegro. E ele não inventaria as coisas. Exatamente, eu acredito nisso também, Guilherme. Eu acho que ele foi a público no momento errado. Primeiro que o São Paulo nem estava aqui. Mas ele foi questionado, né, Veloso? Mas mesmo assim, eu acho que não era o momento dele. Ele não precisava falar. Se ele foi questionado, mas ele não precisava falar. Eu acho que ele teve a oportunidade, inclusive, de se manifestar e de tentar resolver o problema quando ele era o técnico do São Paulo. Mas então, aí que está o problema. Ele praticamente está sendo acusado de um treinador omisso. É duro você sair de um clube sabendo que você muitas vezes não tem o poder para decidir as coisas e você sair carregando o estigma que você foi omisso. Então acho que numa dessa o cara falou assim, não, eu não posso carregar isso. Eu tenho que realmente dar nome aos bois. E acho que foi uma das únicas pessoas que teve a coragem e a hombridade de chegar e dar o nome de um dos principais culpados do momento que vive passando o São Paulo. Você vê até na resposta do Rogério, prostrado, sinceramente, eu nunca vi o Rogério dessa maneira. Isso demonstra o momento que vive o São Paulo. Um momento realmente muito difícil. E a cada nova notícia começa, só aumenta, né? Só aumenta, essa crise do São Paulo e as explicações que sempre têm que ser dadas. Então, eu só acho que o Ney poderia ter falado ou na saída do São Paulo ou tentar resolver quando ele estava lá. É isso que eu acho que ele falou no momento errado. Mas a gente, é claro, que acompanha há muito tempo e outros jogadores, como o Ney citou também, que estão tendo problemas dentro do São Paulo, nós já vimos outros casos também. Né? O Ganso está sendo fritado no São Paulo. E todo mundo está vendo isso. Né? A gente lembra o caso do Ricardinho. Do Ricardinho, também, até hoje, né, a gente não dentro. sabe como o Ricardinho, que chegou no São Paulo como status de melhor jogador do Brasil naquele momento. E que era realmente. E com o maior salário também do clube, não conseguiu jogar no São Paulo. Foi fritado, né? todo mundo sabe disso. Então a gente sabe que tem alguns exemplos aí que a gente ainda não tem uma explicação de como aconteceu de jogador não dar certo. Exatamente. Porque lá as coisas acontecem meio nas escuras. Vamos conferir os jogadores que são manchetes no mercado da bola. Acompanhe. O meia Wesley, que vem sendo muito utilizado na boa campanha do Palmeiras, pode estar de saída do clube. Isso porque o Atlético Mineiro tem o interesse em contar com o atleta para o resto dessa temporada. E o Galo Mineiro já está com saudade do meia atacante Bernard, de 20 anos, e que foi um dos destaques na vitoriosa campanha do Atlético na Libertadores desse ano. Ele já chegou no Shakhtar Donetsk da Ucrânia e com moral. O clube europeu desembolsou 77 milhões de reais pela jovem promessa. E na Ponte Preta, após a saída do zagueiro Kleber para o Corinthians, a diretoria se mexeu e há grandes possibilidades de um desfecho na repatriação do zagueiro Betão, ex-Santos e Corinthians. Atualmente, Betão joga pelo Evian, da França. Aí o mercado da bola, né? Essa possibilidade do Betão retornar ao Brasil na Ponte Preta. Para a Ponte seria um bom jogador, tem a cara da Ponte Preta, muito voluntarioso. 8 de agosto de 2003, há exatos 10 anos, o goleiro Lauro, jogando, né, pela Ponte Preta, marcava aos 52 minutos do segundo tempo um gol salvador para a equipe campineira. E ontem, pela Portuguesa contra o Flamengo, novamente fez um gol de empate nos acréscimos e o jogador acabou se emocionando. Vamos ver. Um fato inusitado faz o goleiro Lauro da Portuguesa entrar para a história do futebol brasileiro. Contra os rubro-negros. Quis o destino que ontem, nos acréscimos finais da partida, o mesmo Lauro fizesse o gol que resultou no empate com o Flamengo. Um momento marcante e especial na carreira de um jogador que pouco pode ajudar com gols e que é muito criticado. A figura do goleiro. Coisas inexplicáveis no futebol. Hoje no aquecimento eu me lembrei que
Eu acho que foi dia 8 de agosto, há 10 anos atrás, eu fiz um gol de cabeça no último minuto contra o Flamengo. Então entra naquelas marcas, né? Veio o filme na minha cabeça do último gol que eu fiz. O jogador do Flamengo tentou tirar a bola e ela resvalou e ela foi para escanteio. E quando ela resvalou novamente e foi para escanteio, eu falei, agora é minha hora, vai com fé. Graças a Deus, agradeço a Deus por esse feito, um ponto importante para a Portuguesa. 10 anos atrás, a gente saiu do rebaixamento por um ponto, então, conta esse gol, fico muito feliz e emocionado. Como é o destino do jogador? 10 anos exatos, 8 de agosto. Que situação, vai ter sorte assim, vai escrever página assim lá na Conchichina. É, e que coincidência trágica pro Flamengo, é verdade, né? 2 vezes o goleiro aos 48, 50 minutos empata o jogo, né? Mas, e o gol, o primeiro, principalmente, que o Lauro fez, esse que nós estamos vendo, foi o gol que ele assumiu a titularidade da Ponte Preta, com o Abel Braga era o treinador, e de lá para cá ele pôde escrever essa carreira, que 10 anos depois acontece o mesmo lance contra a mesma equipe, né? Então, uma carreira com muitas histórias aí do Lauro. Né? Esse vai dar para escrever um livro nessas histórias dele. A Justiça do Rio de Janeiro condenou Edmundo dos Santos Silva, ex-presidente do Rubro Negro Carioca, a devolver uma bagatela milionária ao Flamengo. Quem está certo? Veja que situação complicada. O desembargador Sidney Hartung, da 4ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, condenou em segunda instância o ex-presidente do Flamengo, Edmundo dos Santos Silva, a devolver mais de 18.771.000 reais ao clube, no qual sofreu impeachment em 2002. O processo do clube contra Edmundo questiona as prestações de conta no período que ocupou a presidência. A sentença foi proferida no dia 31 de julho. Ainda cabe recurso. Edmundo dos Santos Silva se diz honesto, correto e trabalhador e já anunciou que vai recorrer da decisão. Olha, situação complicada. Por mais que você venha a público e fale que você é honesto, as contas não mostram isso. É isso que muitas vezes a gente questiona. Por mais que você queira falar, não, eu sou honesto, eu sou íntegro, sou uma pessoa de indubitáveis questionamentos. Só que a hora que você vai apresentar o balancete, ora, cadê isso aqui? Cadê isso? Cadê isso aqui? Somando tudo, 18 milhões. Onde está esse dinheiro? A vaca comeu, o gato comeu, ninguém viu? E aí o juiz vai analisar o que está lá. Olha, as provas estão aqui, meritíssimo. O cara lê todas as provas, o juiz trabalha com provas, em cima de provas. Mas se você não deu destino ao dinheiro, se você não comprovou o destino desse dinheiro, ora, por mais íntegro que você fala que seja, mas você não demonstrou, né, nas provas o que você fez com ele. Se não prestou conta, né? Ainda cabe recurso, vai para Brasília, como nós acompanhamos aí, mas 18 milhões de reais dinheiro. É muito dinheiro, não é dinheiro de um cafezinho, né? Então. O problema é que 11 anos se passaram, né? Vamos saber o que foi feito desse dinheiro, onde foi parar esse dinheiro. Para devolver dinheiro, 18 milhões também não é fácil. Vai ter que empenhorar muitos bens. Real Madrid e Chelsea jogaram ontem pela Champions Cup em Miami. O resultado da partida foi o de menos, perto do tamanho do ego de Cristiano Ronaldo e Mourinho. Acompanhe. Uma das maiores atrações da final da Champions Cup entre Real Madrid e Chelsea, na noite desta quarta-feira em Miami, nos Estados Unidos, foi o duelo particular entre Cristiano Ronaldo, da equipe espanhola, e José Mourinho, treinador da equipe inglesa. Com 2 gols, o atacante foi o destaque da vitória merengue por 3-1, que valeu a conquista do troféu. O desempenho de Cristiano Ronaldo acabou servindo de resposta à alfinetada desferida a ele pelo ex-técnico, que dissera que o verdadeiro Ronaldo era o brasileiro, o fenômeno. No jogo, o brasileiro Marcelo abriu o placar para o Real Madrid aos 14 minutos. Ramírez para o Chelsea empatou 2 minutos depois. E Cristiano Ronaldo fez um no primeiro tempo e outro no segundo.
Tá aí então, Veloso. Ali a questão é, um quer ser mais do que o outro. A estrela quer brilhar. Em vez da estrela do Cristiano Ronaldo brilhar mais, que é o jogador, é o cara que resolve, o Mourinho tem que brilhar mais. Então fica essa coisa de ego, né? Mas o Mourinho realmente ele gosta de ser estrela, né? E vai mexer com o Cristiano Ronaldo, ele fez 2 já só para dar uma resposta para ele dentro de campo. O Cristiano Ronaldo é um grande jogador. Eu acho que poderia jogar mais pela equipe também, mas um jogador, individualmente falando, é um jogador que tem muitas qualidades técnicas e por isso é esse fenômeno que é. É verdade. Vamos a mais uma parada do Rede Família Esportes. Logo após as nossas mensagens comerciais, voltaremos com o último bloco do Rede Família Esportes.